Peguem suas Bíblias agora, vamos à palavra de Deus. Já se prepare psicologicamente também, porque a partir do próximo ano, já em janeiro, nós teremos mais um culto estabelecido, que será às terças-feiras, tá bem? Às 20 horas. O nosso culto de sábado vai ser às 19h30, tá bom? Então já comece a se organizar psicologicamente para isso. Pastor, não vamos ter culto de domingo ainda? Não, ainda não. Vamos seguir no sábado, nós somos IPPC do sétimo dia. Amém, queridos? E tá tudo bem, glória a Deus. Tá tudo bem, pode ficar bem tranquilo quanto a isso, que não é nenhuma heresia, tá bom? Bora, Bíblia aberta? Mateus, capítulo 11. Você pegou aí capítulo 11 de Mateus? Capítulo 11, nós vamos ler versos 28 a 30. Você vai pôr a nossa versão aqui, NVT? Então vou ler aqui na Bíblia. 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Uau! Glória a Deus! Conhece essa palavra? Conhece essa mensagem? Muito bem. E aí você diz, pastor, já ouvi tantas vezes essa mensagem, que bom. E hoje o Senhor quis que você ouvisse mais uma vez, e eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para mim e para você. Tema da mensagem de hoje, simples assim. Diga aí para o seu irmão, simples assim. Simples assim. Queridos, por alguns anos eu tenho treinado e tenho buscado em Deus como viver uma vida mais simples, como ser mais simples. Eu confesso a vocês, queridos, que tudo que é complicado, cada dia mais, me irrita mais. Eu amo simplicidade. Simplicidade no fazer, simplicidade na comunicação, simplicidade no viver. Eu sei que nós somos criados de maneira complexa. A palavra nos diz isso em Salmo 139. De forma complexa. Quando a palavra diz de forma terrível ou maravilhosa lá, o termo significa complexidade. Mas a complexidade que fomos criados não envolve para nós termos uma vida complicada. Em Bragança Paulista há um termo muito utilizado. Qualquer coisa que eles falam lá, a vida inteira, eles têm que terminar com é complicado. E nós trabalhamos 14 anos tentando desfazer esse mito de que tudo é complicado. Então, tudo é complicado. É complicado. Era uma cultura deles lá. E com os que trabalhavam conosco ali, nós fomos desmontando essa estrutura. A verdade, queridos, é que Jesus é simples. E ele deixa isso claro nesse texto. Ele deixa isso muito objetivo. E quando a gente olha assim, de primeira faixa para o texto, nós vamos observar que existem algumas ações necessárias para nós. Na verdade, todas as ações desses versos competem a nós. Existe apenas uma ação que Jesus vai realizar aqui. Então ele diz: venham. Venham é verbo, não é? É ação. Então quem que tem que vir? Eu, você, nós. Eu quero também te dizer, antes de continuar, que você vai encontrar pessoas essa semana que vai precisar dessa palavra. Você topa compartilhar com elas essa palavra? Vamos assumir esse compromisso? Enquanto eu me preparava, eu me apercebia disso. Deus dizendo para nós, vocês vão precisar compartilhar isso com alguém. Vamos criar esse sistema também. Receber a palavra para nós aqui no sábado, mas ficar atento a algo que Deus vai querer nos usar durante a semana. Então, no texto, Jesus vai dizer a primeira coisa: venham, venham a mim. Eu tenho que vir, você tem que ir. Nós precisamos ir até Jesus. E ele diz: todos que estão cansados e sobrecarregados. A única coisa que Jesus vai agir aqui, está aqui agora. Ele diz: eu lhes darei descanso.
falando no português, tá bom, queridos? Estou pegando aqui, claro que tem mais coisas que estão implícitas aqui, mas agora ele vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo. Quem que tem que tomar? Eu, você, nós. Agora ele vai dizer: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba aqui, venham, aí a ação de Jesus: eu lhes darei, tomem sobre vocês, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, acharão. São 4 ações nossas, uma de Jesus nesse texto. Fique atento, queridos, porque existem muitas coisas que Jesus faz a maior parte por nós, que Deus faz a maior parte por nós, em quase tudo. Mas existem coisas que nós precisamos aparentemente fazer a maior parte. Mas por que, pastor, aparentemente, se aqui no texto nós vamos fazer 4, Jesus vai fazer uma? Porque a parte mais difícil é conceder o descanso. Você pode perceber que buscando naturalmente, sozinho, na sua rotina, você pode fazer yoga, pode fazer exercício, pode fazer meditação, pode correr, pode pular, nada resolve. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós chegamos até Ele, há uma garantia: eu lhes darei descanso. Então precisamos compreender, queridos irmãos, que a vida com Deus, muito acima das propostas bizarras que muitos apresentam, ela se trata de um resgate da simplicidade da vida. A vida com Jesus se trata de termos uma vida simples. Muitos estão trazendo propostas para nós que parecem um absurdo servir Jesus, andar com Jesus, honrar a Deus. Por quê? Porque nos impõe situações religiosas e não uma questão de vida. A grande questão é que a entrada do pecado na humanidade trouxe para nós esses prejuízos. Tirou-nos da inocência que nós desfrutávamos no jardim de Deus e nos submeteu àquilo que trouxe complexidade, como ostentação, arrogância, soberba, ilusões, insensatez e tantos outros adjetivos malignizados que vieram por ocasião do pecado. Tirou a simplicidade que desfrutávamos com Deus. Vocês entendem isso? Como que era a vida do homem? Era uma vida tranquila. Era uma vida suave. E como que era essa vida? Ele realizava o trabalho que Deus havia direcionado para ele, o qual nós devemos fazer. E todo dia, Deus vinha lá e tinha relacionamento com ele. Note como que é a nossa vida. Fazer o trabalho que Deus nos ordenou e manter relacionamento com ele, manter intimidade com ele. A vida não é para ser complexa. A vida não é para ser difícil. Mas todas essas questões aqui nos trouxe aprisionamento. Jesus disse, queridos, que com essa perspectiva, com essa complexidade que a humanidade vai adentrando cada vez mais, o amor se esfria, a iniquidade se multiplica e o cenário se torna cada vez mais catastrófico. O apóstolo Paulo ele também nos escreveu sobre as dificuldades se multiplicando nos últimos dias. A complexidade tomando conta da humanidade quando ele está falando com o seu discípulo Timóteo. E ele vai dizer em 2 Timóteo 3, 1-9, acompanhe. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados,
as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Meu Deus! Percebe quanta complexidade que o homem desenvolve por conta do seu distanciamento de Deus, por conta desse afastamento que nós muitas vezes nos propomos a permanecer. Mas hoje é um convite para mim e para você. Hoje Jesus está dizendo, você quer ser livre de toda essa parafernália, de uma vida sem sentido, de uma vida sem razão. Vem a mim, vem a mim. É importante nós sabermos, queridos, que para os que estão cansados existe um convite de Jesus. Existe um caminho de refrigério. E é isso que eu estou dizendo para você, essa palavra é para mim, é para você hoje. Estamos chegando nesse último mês do ano e talvez você diga, poxa, eu estou tão cansado, parece que eu não conquistei o que deveria, não alcancei o que gostaria. Mas talvez nós estejamos mais atolados nessas condições da complexidade humana do que livres da liberdade que Cristo nos dá. Livres na liberdade que o Espírito Santo produz para as nossas vidas. É por isso que hoje Jesus está nos chamando para esse caminho, o caminho da restituição da simplicidade da vida. Dá um beijo no seu filho, por favor. Ai, que coisa boa. Dá um abraço no seu pai. Ai, que coisa deliciosa. Aperte a mão do irmão que está perto de você aí. Dê um sorriso para ele. Fale olá, boa noite. Pergunte para ele, você está bem? Agora, faz o seguinte, escolhe alguém aí e olhe 5 segundos na bolota do olho dele. Olha 5 segundos assim para alguém. Olhe para alguém aí. Olhe para essa pessoa. Queridos, respire. Respira. Solta. Mexe seu braço. Mexa suas pernas. Diga aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, Jesus, tu és bom. Aleluia. 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 Olhe para alguém aí e diga, eu amo você. Aleluia. Aleluia. Olha para outra pessoa e diga aí, eu te perdoo. Diga, olha e diga, eu te perdoo. Eu te perdoo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, faça mais um treino. Fale assim, vamos conversar sobre isso? Olha só. Ó, diga assim para alguém, diga assim, ó, para de gritar. Para de gritar. Fala, conversa direitinho. Isso, conversa direitinho, isso. Conversa direitinho. Queridos, tem algumas coisas que nós abandonamos, que é tão simples de se fazer. Mas a vida fora de Jesus nos impede de fazer. Alguém é capaz de olhar para um irmão, para um marido, para uma esposa, para um pai, para um filho, e eu não vou falar com você. Eu não quero te perdoar. Eu não vou tomar essa atitude. Tudo pela arrogância que complexionou a sua vida. Tudo pela soberba. Ah, mas não é, pastor, é que eu estou ferida. Seja curado, se liberte, vai para lá e diga, eu te perdoo, hoje eu decidi ser curado. Tenha uma vida simples, Jesus está dizendo, vinde a mim. Então, existem cansaços que nós estamos arrastando diariamente na nossa vida, porque não nos posicionamos. Porque decidimos ser sempre o menininho da família, o queridinho da casa, o abandonadinho, o tristinho, o machucadinho.
Ah, pastor, mas o senhor está menosprezando nossas dores? Sim. A partir de Jesus eu estou menosprezando. Porque o amor dele é tão grande, o que ele fez é tão extraordinário, que nós não podemos continuar arrastando essas bagagens malditas quando ele já sofreu naquela cruz, pagando um alto preço para me perdoar e para te perdoar. Então a questão é minha e sua. Vinde, aprendam, assumam a responsabilidade que pertence a você. Esse é o plano, esse é o objetivo. Existe um lugar de tranquilidade para nós. Existe um lugar de refrigério para nós. Existe um lugar de libertação para nós. E esse lugar é Jesus. E nós não podemos negligenciar isso. Agora, entenda, ele vai dizer: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É em Jesus que nós resgatamos a simplicidade da vida. Quem aqui já está numa fase da vida que é capaz já de interpretar a sua história de alguma forma, de um certo ponto de vista, e entende assim: rapaz, como eu complicava tudo? Tem alguém aqui que já está nessa maturidade de olhar para a sua história e falar: como eu complicava tudo? Tudo eu tinha que brigar, tudo eu tinha que. Eu tinha que tomar uma, ou eu tinha que arrumar uma encrenca, ou eu tinha que fumar um cigarro. Aí quando você chega em Jesus, você fala assim: olha, é mais simples, né? É mais tranquilo. Quantas vezes tu brigava com a esposa, brigava com o marido, aí hoje você olha um para o outro, aí quando um dá um grito, o outro já abre o sorriso. E aí desmorona aquele cenário de Satanás. Está entendendo, meus irmãos? Quando Jesus nos salva, a primeira coisa que Jesus restitui em nossa vida é o verdadeiro descanso. Então não tem, Helena, não adianta dormir 59 horas se não tem Jesus. Não adianta. Vai continuar cansado, vai dormir, e vai comer, às vezes não vai nem comer, e vai ficar mais cansado, porque é Jesus que traz o descanso que nós necessitamos. É Jesus que traz descanso para a alma, que traz descanso para a mente. Então, quando nós nos encontramos com Jesus e reconhecemos sua grande salvação, nós encontramos alívio dos pesos que a vida e os pecados nos trouxeram. Então, quero dizer para vocês, não volte atrás. Não volte atrás naquilo que você já conquistou, naquilo que você já alcançou em Jesus. Então, é nesse sentido que atender ao convite de Jesus, de irmos até Ele, é a garantia de termos a restituição de uma vida simples, livre dos embaraços, dos pecados. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer para nós o seguinte, capítulo 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Olha aqui, mais uma vez, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha aí. O que o escritor aos Hebreus está autenticando aqui? As palavras de Jesus. Fique olhando para Jesus, para não cansar e nem desanimar. Se tu parar de olhar para Jesus, vai querer voltar para o cigarro, Fidelis. Se tu parar de olhar para Jesus, vai querer voltar para a cajibrina, para a cachaçinha, para tomar mais uma para esquentar que está muito frio. Se tirar os olhos de Jesus, vai querer fazer mais uma briga. Se tirar os olhos de Jesus, vai querer ficar mais irritadinho de novo. Vocês estão entendendo? Então bota os olhos em Jesus, fica firme em Jesus, continue indo para Jesus. Eu me lembro que eu estava no tempo de discipulado com o Fidelis. Eu disse: Fidelis, você está vivendo um tempo muito lindo, de alegria, de euforia, eu vou batizar, estou me preparando para isso, mas essa euforia vai passar. E se você não continuar correndo para Jesus, você vai voltar para a mesma Mercury que você vivia antes.
Porque nós só podemos prevalecer continuando olhando para Jesus. Continuando, seguindo, avançando, crescendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Então, não pare de ir a Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus todos os dias, porque esse mundo tenta nos cansar. Esse diabo velho e maldito cansado tenta nos cansar também. Por isso é necessário se posicionar. É necessário saber que o Senhor é a nossa garantia de nos livrarmos do peso do pecado e seguirmos livres, sem cansaço, sem desânimo, rumo a uma vida simples. Olhe para o seu irmão e diga para ele: simplifica, meu irmão. Simplifica. Simplifica. A nossa vida precisa ser cheia de significados. Mas às vezes a gente está tão cansado porque vai, trabalha, chega em lugar nenhum, não dá em nada, não estou avançando, não estou prosseguindo. É isso, queridos, não está indo a Jesus, porque quem está indo a Jesus tem propósito de vida. Quem está indo a Jesus tem mais uma obra para fazer. Quem está indo a Jesus está ouvindo mais uma palavra. Quem está indo a Jesus está tendo mais uma revelação. Então não vai desistir. Então a garantia da nossa tranquilidade é Jesus. Aonde você resgata a sua simplicidade, tema da mensagem, simples assim como? Igual a Jesus. E é por quê? É porque Ele é a fonte. Veja, Ele vai dizer: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Isso é quem Ele é. Ele está dizendo: me copia, anda comigo, sinta a minha pulsação, veja como eu me comporto. Essa é a forma que nós devemos também seguir. Então, quando nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos um caminho de simplicidade. Vocês assistiram The Chosen? Sim ou não? Vocês leram a Bíblia? Sim ou não? E se leu a Bíblia é melhor do que assistir The Chosen. Mas entenda uma coisa. Quando a gente olha aquele homem que o The Chosen apresenta, você fala: não é possível. Porque quando eu era lá da igreja Y, X, Z, da religião não sei das quantas, Jesus é complexo, ele é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. Jesus come com quem ninguém comia, Jesus senta com quem ninguém sentava, Jesus anda com quem ninguém andava, Jesus faz o que ninguém fazia. Então alguém assiste The Chosen e fala assim: mas Jesus está tomando vinho, Jesus está dançando, Jesus está... Esse não é Jesus. Lê a Bíblia, ele está fazendo a mesma coisa na Bíblia. Ô doido. Está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele é simples. Ele é simples. Ele não é um Deus complexo. Ele não é um Deus que está te dando uma série de regras, de normas, que você tem que cumprir isso, cumprir aquilo. Ele só está dizendo: anda comigo para ser perfeito. Anda comigo, comece a caminhar com Jesus. Tenha uma vida simples de caminhar com Jesus. Se recorde disso todas as manhãs. Porque Ele é a fonte. Quando nós aprendemos com a religião, com os religiosos, nós encontramos um árduo e difícil caminho a ser trilhado, cheio de imposições, dogmas, liturgias. Mas quando aprendemos com Jesus, aprendemos a simplicidade. Jesus, sobre os que complicam a vida, em Lucas 20, 46 a 47, ele vai dizer o seguinte: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. A complexidade não é de Deus, queridos irmãos. Está vendo? Mas pastor, você não usa gravata? Não, querido, faz tempo que não. Só se eu quiser. Eu só uso só se eu quiser. Pastor, mas não bota aquelas cadeiras aqui para os bonitos sentar? Não, querido, não bota. Nossa igreja não tem isso, não. Mas não tem, aqui não é reservado para... Não, meu irmão, não, minha irmã. Se tu vier e sentar nas primeiras, a família sacerdotal senta nas últimas, não tem problema. Às vezes a gente recebe pessoas e trata com honra, porque é como receber na nossa casa, devemos tratar com honra.
Mas nós não temos essas complexidades. Agora Jesus, em Mateus 23:13, ele também vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Uau! Você está percebendo, queridos? Um líder da igreja de Deus, ele deve ser um facilitador, um discípulo de Deus, de Jesus, deve ser um facilitador do caminho, não um complicador. Mas nós muitas vezes estamos complicando. Nós estamos cheios de dizer, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você tem que ir, porque você está cheio de inferno, você está cheio de demônio. Seja simples, pregue o amor, manifeste a graça de Deus, libere poder sobre essas vidas. Não feche o reino de Deus. Vocês estão me acompanhando, queridos irmãos? Faz sentido? Hã? Nós percebemos que o padrão humano, ao contrário do padrão divino, ele é sempre complexo, ele é cansativo, ele é dispendioso, ele é burocrático. Mas Jesus é uma fonte de vida simples. Jesus é simplicidade. Jesus vai te curar, Jesus vai tirar seu vício, Jesus vai tirar suas dores, Jesus vai trabalhar em você, Jesus vai transformar seu caráter, Jesus vai fazer porque Ele é o Deus que quer fazer isso na nossa vida. E quando Ele salva, faz tudo isso de lambuja, como dizem. Então, amados, nós identificamos a humildade, a mansidão em Jesus. Ele é a fonte, Ele é o padrão da vida simples. Aprenda com Jesus. Quer aprender com Jesus? Leia Mateus. Quer aprender com Jesus? Leia Marcos. Quer aprender com Jesus? Leia João. Quer aprender com Jesus? Lucas. Leia a Bíblia. Você vai aprender com Jesus. Assista The Chosen também, ajuda às vezes. Às vezes ajuda. Não é? Agora nós vemos uma terceira faixa aqui nesse texto. Jesus é onde nós consolidamos a nossa simplicidade. Então Jesus ele está fazendo esse convite para mim e para você hoje, queridos. Preste atenção nisso. Porque nós precisamos ser uma igreja simples nessa nação. Nós estamos em uma nação onde a complexidade é gigantesca, a burocracia é gigantesca, a religiosidade é monstruosa. Mas Jesus está nos colocando aqui nesse perfil como igreja, me escolheu, está me modelando há um tempo, tem nos unido com certos perfis, porque Deus quer que nós sejamos simples para essa nação, revelando Jesus, revelando o poder simples de Jesus, o poder de uma palavra carinhosa, de um abraço, de um aperto de mão, de um se importar, alguém aí se importa. É sobre isso. É sobre isso a nossa construção aqui. Amar as pessoas. Gostar das pessoas à toa. Estão entendendo? À toa. Claro que não é à toa, é porque Jesus nos ama. Mas a fonte é o Senhor. É onde nós consolidamos a simplicidade. Então, um encontro com Jesus é onde nós vamos consolidar essa trajetória. Porque ele diz: vocês encontrarão descanso para as suas almas. É nele, queridos, é nele. Não é mais um curso, não é mais um dinheiro, não é mais um trabalho, não é mais um não sei o quê. Não, é em Jesus, descansa nele. Eu talvez já tenha falado para vocês, mas há um tempo atrás eu vi Augusto Nicodemos, que é um pastorzão no Brasil lá, e ele estava falando assim, no post que ele mesmo fez, ele estava dizendo, eu tenho passado por dias que eu tenho sofrido crises de ansiedade. Olha, um pastorzão, anos, reitor do Mackenzie no Brasil, da universidade, pelo menos da teologia lá, pelo que eu me lembro. Aí agora, ele vai dizer, eu estou passando por crise de ansiedade. E ele falando, ele diz assim, mas aí eu me lembro que eu sou crente. Quando eu estou com ansiedade, eu me lembro que eu sou crente. Ele falou, e eu me lembro que eu tenho a Bíblia. E ele falou, aí eu vou lá, eu leio a Bíblia, e eu oro, e aí a ansiedade passa. Por que isso acontece, querido? Porque Jesus é simples. Jesus fala, querido, leve a vida aí, ó.
E a gente às vezes vai usar o termo, leva a vida no básico, que vai dar mais. A questão é que o básico é o essencial. O básico é o mais importante. É aí onde nós devemos estar. Então ele diz: vocês encontrarão descanso para as suas almas. E ele enfatiza: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não tem peso servir Jesus, queridos irmãos. Para com essa coisa, é difícil, né? É complicado, é porque agora, eu vou ter que parar disso, vou ter que parar daquilo. Qualquer coisa que a gente tem que parar por Jesus é só para o nosso próprio bem. É só para o nosso próprio bem. Agora, não fique complicando as coisas e achando que, mas isso, mas aquilo. Mas tem que ir para a igreja, tem que. Não tem, você tem que ir para Jesus. Você tem que ir para Jesus. E quem vai para Jesus tem vontade de estar na igreja. Quem vai para Jesus tem vontade de fazer parte. Quem está com Jesus tem vontade de contribuir. Quem está com Jesus tem vontade de fazer missão. Quem está com Jesus tem vontade de falar de Jesus para alguém. Porque é simples assim. Não é, aí eu vou ter que falar de Jesus. Eu vou ter que ir para... eu vou ter... Não, você não tem. Você vai sentir vontade. Vai sentir prazer. O apóstolo Paulo lhe diz aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Aonde que nós conquistamos a paz? Por meio de Jesus Cristo. A paz não é mais dinheiro, a paz não é um problema resolvido, a paz não é uma história que deu certo, a paz é Jesus na nossa vida. Glória a Deus. A tranquilidade é Jesus na nossa vida. Então, mas eu tenho que, aí eu vou ter que dobrar o joelho todo dia, eu vou ter que orar todo dia, você não vai ter, você vai fazer por prazer, você vai ter paz, vai ter alegria, você vai fazer, e aí o dia que você quiser fazer deitado, você também vai fazer em paz, o dia que você quiser fazer enquanto está fazendo o trabalho do seu dia, você vai fazer em paz, mas amanhã você vai ter vontade de estar mais perto dele, e aí você vai dobrar o joelho, você vai buscar, porque é assim que funciona. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, em Jesus, aquele prejuízo que nós tivemos com a entrada do pecado na humanidade é desfeito. Você já pode voltar para o jardim, meu irmão e minha irmã. Você já pode voltar para aquele lugar que você fala: Senhor, eu trabalho tudo para ti. Mas pastor, eu tô varrendo casa, tô limpando o chão, você é um servo de Jesus Cristo, uma serva de Jesus Cristo. Mas eu tô dirigindo o dia inteiro, não tô pregando. Você é um servo de Jesus Cristo. Tudo que você fizer, seja para a honra e glória dele. E a vida é simples, mas aí o diabo fica tentando complicar. Mas você não está fazendo isso. Você não está fazendo aquilo. Mas você é isso. Mas você é aquilo. Pode começar a repreender, dizer: ei, Satanás, muito diferente de você, eu estou em Cristo, eu estou em Jesus, eu estou suave. Você não me irrita mais. Não se irrite. Seja simples. Então, queridos, o que nos trazia tanto peso, desgaste, nos afastava cada vez mais de Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, nós resgatamos a paz. Diga aí para você mesmo: paz. Diga: paz, minha alma. Diga: sossega, minha alma. Tem até a música lá, né? Aquieta minha alma. Queridos, precisamos disso. Precisamos de relacionamentos simples. De relacionamento que, paz, estou amando viver com vocês, conhecer vocês, andar com vocês. É quase a música da Xuxa, né? Brincar com você, dançar com você. Mas também quando estiver gostando, fala: cara, tem uma coisa que eu não estou gostando, eu acho que a gente poderia chegar num consenso, me ajuda se eu estou errado, me ajuda, simplicidade, tranquilidade. Então resgate a sua paz com Deus.
Saia do peso opressor e pesado do pecado, porque Jesus está propondo isso para nós. Vem, deixa comigo e receba o meu. A palavra de Deus não diz que nós não temos jugo com Jesus. Temos, mas é um fardo leve. Sabe o que é o jugo? O jugo é aquilo que bota na cabeça de um boi e do outro para eles carregarem a carroça junto. É um pedaço de madeira que eles ficam ali, ó, juntinhos. E o que Jesus está dizendo? Eu vou andar junto com você. Vem botar a cabeça aqui debaixo do meu jugo e saia desse jugo de pecado, porque aí eu faço a maior parte. Eu dou o descanso para você. Aí ele diz, eu carrego o fardo, eu carrego o peso, eu levo a sua história adiante. Ana, para de complicar. Irmãos, para de complicar. Anne, para de complicar. Thaís, para de complicar. Laura, não complica. Letícia, meu amor, não complica. Vamos ser simples. Felipe, por favor. Vamos viver a simplicidade de Jesus. Qual é a simplicidade de Jesus? Ele nos ama, eu amo também, e nós vamos seguir avante. Ah, pastor, mas você está sendo muito simplório. Onde que a vida de amor é simplória? A vida de amor, ela é altamente responsável. Mas o plano é esse, ame. Glória a Deus. Troque o fardo opressor e pesado do diabo pelo jugo suave e leve de Jesus. Tenha uma vida simples. Treine a simplicidade. Faz alguns anos eu boto em meus motivos de oração, Senhor, me ajude a viver com mais simplicidade. É a simplicidade que nasce da alma. E tá bom, arroz com feijão tá bom. Tá legal. Ah, mas é simplório. É simplório, porque quem agradece pelo arroz e feijão come carne, come macarrão, come... É assim que funciona. Agora quem reclama, quem complica tudo, quem aí vai entrando na desgraça cada vez maior. Vai entrando no problema cada vez maior. Então, meus irmãos, se posicione. Simples assim. Guarde essa mensagem. Nessa semana, você vai passar por alguém, alguém vai passar por você, que você vai lembrar simples assim. Você vai dizer, olha, você precisa de Jesus. Você precisa do Salvador. Então, queridos, finalmente nós podemos recorrer a muitas filosofias. Nós podemos recorrer a muitas ideologias. Nós podemos, como igreja, pensar em muitas metodologias. Mas uma vida de paz, queridos, ela jamais será encontrada fora de Jesus. Jesus é a simplicidade que nos torna leves. É isso. É a primeira coisa que a gente sente quando a gente diz, Senhor, estou cansado, mas você precisa estar realmente cansado do pecado. Você precisa realmente estar cansado do fracasso. Nós não estamos aqui para buscar uma nova metodologia religiosa, eclesiástica. Nós queremos ser um abraço simples para as pessoas aqui nessa nação. Amém, Moisés? Não é isso, meu irmão? É sem perceber, né? Como você estava me contando no final do culto passado, que ao abordar a irmã que chegou, conversou com ela, coisa que você nem sabia, e bateu papo com ela ali, e para ela certamente significa muito. Deus quer nos usar na simplicidade. O maior milagre, o maior extraordinário que Deus vai fazer é através da simplicidade. Deus vai te usar no seu dia a dia. Deus vai te usar no seu estudo. Deus vai te usar aonde Ele te plantar, aonde Ele nos plantar. Ele vai nos usar, Ele vai fazer. Então, só se certifique de correr para Ele todos os dias, porque fora de Jesus nós jamais encontraremos a tranquilidade, a paz, a simplicidade que preenche o nosso ser. Porque a vida simples, ela é resultado da paz com Deus. E fora disso, nós sempre estaremos em busca de preenchimentos aleatórios.
sempre querendo um pouco mais de dinheiro para ver se preenche, sempre querendo mais uma viagem, querendo mais uma roupa, querendo mais um carro, querendo mais um terreno, querendo mais um imóvel. Mas quando você encontra a simplicidade da vida, você fala: Senhor, tá tudo bem, tá tudo bem, eu só quero a Ti e nada mais. Não é o que nós cantamos? Só quero a Ti, só tenho a Ti, tá bom, o Senhor é a minha porção. Mas você sabe bem, quem tem Jesus tem tudo. Porque o que essa geração precisa é de paz na alma. O que essa nação precisa é de alguém que diz: ei, tem um caminho simples, vem cá, nós vamos te abraçar, nós vamos te mostrar um Deus que não faz tantas exigências para você, porque Ele já pagou as exigências que nos eram feitas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, meus irmãos, pare de buscar em lugares que não vão te preencher. Tome a decisão hoje de aceitar esse chamado, porque hoje Jesus está nos convidando. Ele está dizendo: vinde, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós sejamos essas pessoas, que nós sejamos essas famílias. Ah, por que vocês são tão felizes? Porque nós somos simples. Porque o que atrapalha a nossa história é a complexidade. Ah, por que a sua igreja está crescendo? Porque nós somos simples. Nós abraçamos, beijamos e falamos do amor de Deus. Aleluia. É isso. Isso que é preciso. Aleluia. Isso que é preciso, meus irmãos. Fique de pé, por favor. Talvez você esteja cansado de algumas coisas. Talvez você diga: eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já sei que Ele é o lugar da minha tranquilidade. Mas o convite de Jesus é permanente. E nós precisamos saber que é necessário voltar a Ele permanentemente. Porque a nossa vida é realmente uma vida de envio. Ele nos chama para perto e aí Ele nos lança. Aí Ele fala: quando você cansa, volta. E nós voltamos, Ele nos cuida e nos lança de novo. Tem até uma ministração que nós damos o tema de crente bumerangue. Um dia nós vamos ministrar por aqui. Porque é necessário ir e voltar. E talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado por algo. Talvez é um trabalho, talvez é uma situação, talvez é uma história, talvez é um problema, eu não sei, mas hoje o Senhor veio dizer para mim e para você aqui: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei alívio. Quem quer alívio aqui nessa noite? Eu quero, eu preciso. Tome uma atitude, saia do seu lugar, você que precisa desse alívio, venha para frente, vamos orar juntos.